Aqui, vamos lá. Ó, capítulo 4, então, né? Tinha comentado aí, vou abrir aqui, que no próximo bimestre aí, a ideia era fazer os 3 no primeiro, né? Aí faltou um pouquinho da camada de transporte, que não caiu na primeira prova, aí tentar fazer mais esses 3 aqui no segundo bimestre, né? Talvez até entrar um segurança aqui, para depois ficar só a parte de sistemas distribuídos. Então, na prova mesmo, do próximo bimestre, começa no conteúdo de hoje. Daí o finalzinho do capítulo 3, que tem uma parte ainda falando do TCP, callback-N e repetição seletiva, provável de fazer uma atividade aqui no estúdio, falando como pontuação do fórum lá, relativo a esse capítulo 3. Daí na prova fica só o capítulo 4. Né? E para frente que a gente vai ter ainda. Então, o capítulo 4 é a camada de rede. Né? Qual que é a ideia da camada de rede? Você tem lá os dispositivos finais e você quer fazer uma comunicação entre eles. Né? Então, em cada dispositivo aqui final, você tem implementado essa camada de rede. Só que além dos dispositivos finais, o exemplo aqui, o carro, um servidor, computador, notebook e aí por diante, os elementos internos da rede também tem, que é essa representação aqui que eu uso, costumo falar lá, que é o X, né, que são roteadores. Esses roteadores também implementam a camada de rede. Né? Então, por quê? Na hora que fala camada de rede, é um roteador. O roteador traça a rota, e traçar a rota é uma das funções da camada de rede. Aí, a hora que o pacote vai sair de um lugar, ele passa por todos esses roteadores, fazendo esse caminho aí, até chegar lá do outro lado. Né? Então, a camada de aplicação e a camada de transporte não são implementadas nesses elementos internos aqui. Por quê? Camada de aplicação são aplicações efetivas. Então, você não tem aplicação rodando num roteador. Você tem só traçar a rota, que é a função da camada de rede. E camada de transporte é relativa ao processo que está se comunicando. Por mais que um roteador, você tenha um sistema operacional que gerencia isso daí, mas o tipo desse sistema operacional não é o mesmo de um dispositivo final, de um servidor, de um computador, de um notebook e aí por diante. Então, por isso, alguns elementos intermediários da rede vão implementar essas camadas. Quando fala aqui, nesse exemplo da camada de rede, está falando de roteador. Né? Então, o roteador implementa uma camada de rede. Se você pega, por exemplo, um switch, né, tem mais para frente quando ele começa a falar da camada de enlace, de switch e hub. Esses elementos, às vezes, não precisam implementar a camada de rede, porque eles não traçam rota, ele só chega alguma coisa e repete. Né? O hub como se fosse para dividir para todo mundo, e o switch repetir seletivamente. Então, o roteador implementa, o hub e o switch, às vezes não implementa isso aí, depende da configuração, se ele tem alguma configuração mais avançada, que consiga funcionar como roteador, ele pode implementar, mas de modo geral, não implementa. Então, camada de rede, exemplo disso daí, as duas funções principais, repassar e rotear. Rotear é traçar rota, né? Aí aqui até a gente vai ver algoritmos de roteamento, né? Isso talvez vocês viram lá no segundo ano, que alguns algoritmos para traçar rota, algoritmo de Dijkstra, por exemplo, para traçar rota entre 2 lugares. Então é como se eu pegasse Maringá e São Paulo, todas as cidades aí no Paraná e no estado de São Paulo, eu quero traçar uma rota de Maringá para São Paulo. Então você pode usar algoritmos para isso daí. A gente vai ver 2 algoritmos aqui, que é o estado de enlace, que é o algoritmo de Dijkstra, e o vetor de distância, que é o algoritmo de Bellman-Ford. Então aí aqui a gente vai ter representado um grafo, como se fosse... Professor, você está apresentando as telas? Sim. Não está aparecendo aí para vocês? Não, Aqui para para mim mim tá. tá não. Só você ou os outros estão vendo aí? Cara, pra mim tá aparecendo. Vou parar de apresentar e voltar de novo. Tá? Não sei se é porque entrou agora. Vou parar aqui. Parou. Agora vai. E esse se resolve.
Tá? Então, Aí, resolveu. foi. Tá, então essa parte de algoritmo de roteamento que entra aqui, dois algoritmos que a gente vai ver, e o roteamento hierárquico é uma das funções dos elementos da camada de rede que a gente tem. Então, roteamento, traçar a rota. E além do roteamento, preciso fazer o repasse, né? Esse repasse é como se fosse, eu tenho uma caixinha aqui, que é o roteador, essa caixinha tem várias entradas, como se fosse desse jeito aqui, e ele também pode ter várias saídas aqui. O repasse é mover os pacotes da entrada do roteador, ou seja, chegou alguma coisa aqui nessa representação, nessa linha, eu tenho que ver para onde que ele vai sair. Só que isso depende do algoritmo de roteamento. Então, se, por exemplo, eu quero chegar com um pacote aqui embaixo, nessa representação, e ele está vindo aqui de cima, eu tenho que mover um pacote dessa representação aqui, fazer ele ir lá para baixo. Só que como que ele faz isso daí? Depende do algoritmo de roteamento, né? Então, o repasse é influenciado pelo algoritmo de roteamento, porque se o algoritmo de roteamento falou que você tem que vir para esse lugar aqui, ele tem que tomar esse caminho, e a hora que chegar o dado no roteador, ele tem que fazer esse repasse, né? Então, nas analogias que o livro aí sempre faz, tinha parecido que tinha chegado alguém. Nas analogias que o livro sempre faz aí, ele fala como se o roteamento fosse traçar o destino de uma viagem, né? Então eu quero sair de um lugar e ir para outro. Só que ao chegar num cruzamento, por exemplo, você vai tomar uma decisão, que é chegar no cruzamento, você tem, por exemplo, pelo menos 3 saídas possíveis. Ou eu vou para a direita, ou eu vou reto, ou eu vou para a esquerda. Então, decidir para onde eu vou sair no cruzamento depende da rota que eu tracei. Então, se a minha rota quer que eu vá para frente toda a vida para chegar no meu destino, que é a rota que eu tracei, a hora que o algoritmo, que eu chegar num cruzamento, o algoritmo precisa falar, ó, o repasse da sua viagem, de acordo com o seu roteamento, quer que você continue reto nesse cruzamento. Então, aí que é essa representação das analogias que ele faz no livro aí. Roteamento, para ser a rota de um lugar para outro. Repasse, cheguei num cruzamento, para onde que eu vou? Depende do roteamento de novo, certo? E para fazer essas coisas aí, são utilizadas tabelas de repasses, né? Aqui tem, como se fosse uma representação aqui, ó, num roteador, né? Seria essa representação em X aqui. Em cada um desses roteadores você vai ter o algoritmo de roteamento que funciona para calcular a rota, implementado em todos os roteadores, né? Então essas, como se fosse essa representação desse círculo aqui, dessa elipse, na verdade, né? E, além disso, o algoritmo de roteamento atualiza uma tabela de repasse local. Nessa tabela, a hora que a gente tem lá, lembrando que eu tenho isso daqui, né? O atref, a gente está na camada de rede ainda. Se a gente está na camada de rede, aqui eu tenho mensagem, segmento e datagrama. Então, o dado que está sendo transportado agora na camada de rede é um datagrama. Esse datagrama que está chegando é essa representação em azul inteira aqui. Nesse datagrama, além de algumas informações referentes à camada de rede, vai ter uma informação referente para onde você vai repassar isso daí. Então, quer dizer isso daqui, esse 0,111 que está representado aqui, é um valor para ajudar a fazer esse repasse. Então, por exemplo, nesse roteador aqui, ó, que é essa representação maior, tem essa tabela de repasse que está aqui, né? Ao chegar um datagrama nesse roteador aqui, eu vou ver qual que é esse valor, no caso 0,111. Consulto na tabela aqui, onde que está o valor do datagrama, que é o 0,111. Está esse daqui, e está indicando que o enlace de saída é o enlace 2. Vou apagar aqui esses rabiscos que eu fiz. É o enlace em 2. Então, quer dizer que, quando eu analiso o dado que está chegando, 0,111, vejo na tabela desse roteador e descubro que eu tenho que mandar para o enlace 2,
o dado vai seguir esse caminho aqui. Chegou nesse outro roteador, esse valor 0,111 pode mudar, né? Vou consultar uma nova tabela aqui para saber se eu vou enviar para cá. No caso, só tem uma ligação, então ele vai enviar para cá. Chegou aqui, mesma coisa, consulto a tabela que vai estar nessa representação aqui, para ver se eu vou mandar para cima, para frente ou para baixo, né? Então isso daí é a interação entre o repasse e o roteamento. O que o algoritmo de roteamento vai fazer? O algoritmo de roteamento atualiza essa tabela para, caso eu queira mandar alguma coisa aqui para cima, por exemplo, o algoritmo de roteamento vai atualizar esses dados, que é o 0,111, falando para ele seguir pelo caminho do 1, né? Então, eu calculo o algoritmo de roteamento, faço o cálculo do roteamento para ele atualizar essa tabela de repasse. Na camada de rede, ainda precisa fazer um serviço de estabelecimento de conexão. Isso daí, quando a gente está falando da camada de transporte que era anterior, é fazer uma comunicação lógica entre dois processos. Quando eu estou falando da camada de rede, eu estou falando de dois hospedeiros, né? Entre esses dois hospedeiros, é como se eu precisasse fazer uma ligação entre eles para eles trocar informação. Aí que esses dois hospedeiros vão conseguir trocar os datagramas e fazer a comunicação pensando na camada de rede. Esse transporte na camada de rede pode ser feito de dois tipos, que são datagramas individuais ou um fluxo de datagramas, né? Então, fazer o transporte de datagramas individuais, você vai garantir a entrega, você vai ter uma entrega com certeza que vai ser efetuada, só que você pode ter um atraso aí nessa troca de mensagens. Quando você faz um fluxo de datagrama, você visa entregar algo em ordem, você precisa ter uma largura de banda mínima e você precisa ter algumas restrições entre cada datagrama, ou seja, você não pode mandar datagramas como se fosse um atrás do outro, você precisa ter um espaçamento entre esses datagramas. Aqui é só uma representação de onde que usa cada uma dessas arquiteturas. Quando a gente pega aqui internet, o modelo de serviço que é utilizado é o do melhor esforço, ou seja, para tentar transmitir mais informações. Garantia de largura de banda não tem, garantia de perda de pacotes também não, ordenamento também não existe, temporização relativo ao atraso, indicação de congestionamento, na camada de rede a gente não tem, só na camada de transporte. E aí essas redes de circuitos virtuais e datagramas vão oferecer esses serviços aí. Quando eu falei da camada de transporte, já tinha falado de rede de circuito virtual e rede de datagrama, né? Só o nome era diferente. E quando a gente estava falando lá da camada de transporte, o serviço era de um hospedeiro a outro, né? O serviço era de um processo a outro, aqui é de um hospedeiro até outro. A rede não podia fazer, vou usar o TCP ou vou usar o DP. Aqui, ou eu vou usar o circuito virtual ou eu vou usar o datagrama. E a implementação disso daí é no núcleo da sua rede, ou seja, nesses elementos internos da rede. O que é o circuito virtual? O circuito virtual é parecido com um circuito telefônico. Já tinha comentado lá na introdução, tinha falando sobre isso daí. Qual que é a ideia desse circuito telefônico? Quando eu vou fazer uma ligação telefônica, antigamente era feito o quê? Eu precisava reservar como se fosse um canal de comunicação entre eu que vou fazer a ligação e quem vai receber essa ligação. E tudo que era transportado era utilizando esse canal, né? Então aqui ela tem uma representação desse circuito virtual. Primeiro eu precisava inicializar uma chamada, isso daí é repassado por esses roteadores até chegar lá do outro lado. A chamada chegou e foi aceita, dou uma devolutiva para quem estaria iniciando a comunicação, depois consigo fazer um fluxo de dados para trocar informação. Isso no circuito virtual. Além disso, no circuito virtual, você tem lá um caminho, então, da origem até o destino,
números de circuitos virtuais para cada enlace, quando fala em enlace é um canal de comunicação, e as tabelas de repasse também. Aí que entra nessa representação das tabelas de repasse para circuito virtual, está falando de VC, VC é circuito virtual. Então é como se eu estabeleci um canal de comunicação, um circuito virtual, entre esses dois computadores aqui. Quando sai um datagrama do primeiro computador, e o computador está mandando uma mensagem, o datagrama vai ter um número de circuito virtual. Nesse exemplo aqui, o número é 12. Então, nessa representação do circuito virtual 12, se eu estou representando aqui a tabela de repasse desse roteador, quando chegar pela interface de entrada, indicada por aqui, e pelo circuito virtual de entrada, indicado aqui, eu preciso mudar o valor desse número. Então, está chegando uma mensagem ali pelo canal 1, que é esse daqui. Então, é ou essa interface de entrada, ou essa daqui. Só que o número do circuito virtual é 12. Então, bate com esse cara aqui. Que esse roteador aqui que está circulado, que está pintado aqui, ele vai fazer? Ele vai alterar a interface de saída e o número do circuito virtual. A interface de saída, quando entra 1 e 12, ele coloca para a interface de saída 2 e muda o circuito virtual para 22. Aqui até agora que eu lembrei, um exemplo que está errado, esse 3 e 2 aqui. Ó. Esse 3 deveria ser um 2 aqui, para seguir o desenho em vermelho, e aqui deveria ser um 3, para seguir a representação em vermelho que está aqui. Né? Então, saiu um datagrama desse computador aqui, que vai ser transportado por uma rede de circuitos virtuais. O datagrama, no cabeçalho do datagrama, está indicado o número do circuito virtual, 12. Esse roteador ele tem 3 conexões, então precisa ser 1, 2 e 3, numerar essa interface de entrada do roteador. Quando chega uma informação no roteador, ele vai fazer uma análise. Chegou por qual entrada? Pela entrada 1. Qual que é o número do circuito virtual que chegou? 12. O roteador muda essa entrada de acordo com o que você tem muda o circuito virtual, o dado que está sendo transportado, de acordo com a entrada. Então ele coloca para a saída 2, que é indicar que ele vem para cá, e muda o circuito virtual, o número, para 22. Aí, nesse outro roteador aqui, ó, eu vou ter uma outra tabela desse jeito. Indicando aqui, por exemplo, que se chegar pela interface, vou numerar aqui de novo. Ó. Esse daqui vou colocar 4, 5 e 6 para baixo. Se chegar pela interface 4, que é o que está acontecendo, né? Está chegando pela linhazinha amarela. Número do circuito virtual de entrada, 22. Como eu quero enviar para esse computador, ele tem que mandar na interface de saída 5 e mudar o número de circuito virtual para 32. Então, isso daqui é a tabela de repasse da rede de circuitos virtuais. Isso daí é atualizado pelo algoritmo de roteamento, aí no caso. Né? Circuito virtual, então, se comporta como uma chamada telefônica. E o outro tipo de rede, redes de datagramas aí os roteadores não precisam ter informação sobre a conexão. Né? Não tem estado da conexão. Não precisa saber se a conexão está ativa ou não. Basta ele enviar dados e outro cara receber dados. Né? Então, esse computador aqui não precisa fazer aquele inicia a chamada, espera a chamada ser aceita para enviar dados. Só começa a enviar diretamente, que é o que a gente utiliza hoje em dia. Né? Na internet em si que a gente usa uma rede de datagramas aí. Aí, mesma coisa, essa rede de datagramas também vai precisar de uma tabela de repasse. Né? A tabela de repasse de uma rede de datagramas, ela pode ser feita pela concordância do prefixo mais longo. Essa concordância seria, no cabeçalho da informação que está chegando, vai ter um número. Né? Por exemplo, esse número aqui.
que eu preciso fazer? Essa daqui em cima é a minha tabela de repasse. Eu tenho que ver se esse número que está chegando aqui bate com algum desses prefixos, né? Então aqui, ó, 11.00.000. 11.00.000 bateu com os 3 aqui, ó. Então não sei ainda para qual saída eu vou mandar isso daí. O 11.00.000 bateu com os 3. 00010.111 também bateu com os 3. Ó. 00010.111 bateu com os 3 aqui, ó. Mesma coisa. Então, bate esse prefixo que está chegando. Depois eu tenho aqui 0001. Então, ó, 0001 bateu com esses 4 aqui. 0001 também bateu aqui. 0001 bateu com os 3 ainda. Eu preciso ver se ele vai cair. Se esse valor que está chegando aqui vai cair em algum desses enlaces, né? Os 4 primeiros aqui já foi. Agora ficou com 0110. Ó, o único que o quinto bit aqui, ó, é 0, é esse prefixo aqui. Então quer dizer que quando chegar em um roteador, isso daqui é como se eu estivesse fazendo isso, ó, tá chegando uma mensagem nesse roteador aqui, eu tenho que descobrir para qual enlace de saída eu vou enviar. Como se eu tivesse 4 enlaces. Enlace 0, 1, 2 e 3, né? Que são essas representações aqui. Chegou uma mensagem por esse enlace, por essa interface de entrada aqui, eu tenho que descobrir para qual enlace de saída que eu vou mandar. Então eu fui batendo aqui, olhando esses bits do que chegou. O único que bateu esse 0 aqui, ó, foi essa primeira linha. Ou seja, eu vou mandar para o enlace de saída 0. Então a informação vai seguir esse caminho aqui por cima. Se fosse o dado de baixo aqui, ó, esses 8 primeiros bits aqui, ó, é o mesmo, né? Então vai bater com os 3. Esses 8 aqui também é o mesmo. Esses 4 aqui também é o mesmo. Aí os 4 últimos aqui, ó, do terceiro byte, né, que tem 8 bits aí, é 1000. Então, ó, bate o 1 aqui e o 1 aqui. Só que a concordância é pelo prefixo mais longo. Então, como ele bate esse 1000 com esse elemento aqui, ó, para essa interface aqui, ele vai ser enviado pelo 1. E esse daqui vai pelo 0. Certo? Deu para entender essa ideia aí? Está chegando alguma coisa aqui no roteador, né? Essa coisa que está chegando é um datagrama, porque está falando da camada de rede. No cabeçalho desse datagrama você tem um valor, que são esses 2 exemplos aqui, ó. Esse e esse daqui. Nesse cabeçalho, eu preciso fazer o roteador, precisa fazer o repasse. Então, o roteador está aqui, chegou uma informação, ou ele manda para a saída 0, 1, 2 ou 3. Como que ele faz isso? Na rede de datagramas, ele faz pela concordância do prefixo mais longo. Então, vai verificando o dado que chegou. Se bater com algum, ele vai enviar para lá. Não bateu com nenhum, vamos supor que o primeiro número aqui, ó, as primeiras 4 casinhas eram 0, 01, 10. Não bateu com nenhum desses daqui, ó. Então já cai no senão. Ele vai ser enviado pela interface 3. Né? Então isso daqui é para fazer o repasse dessas informações na camada de rede em redes de datagramas, né? Circuito virtual é uma antiga representação que era utilizada aí. Na internet a gente acaba utilizando a rede de datagrama, né? Aí, dentro do roteador, a gente tem uma representação da arquitetura dele aqui, né? As 2 principais funções do roteador são executar, lógico, os algoritmos e protocolos de roteamento e fazer esse repasse, né? São as mesmas funções da camada de rede. A camada de rede também é fazer o roteamento e repassar, né? E aí a representação interna de um roteador, você tem isso daqui, né? Como se fosse uma caixinha aqui e essa caixa representando o roteador. Então você tem as portas de entrada, é como se eu tivesse, nesse caso aqui, ó, 2 portas de entrada do roteador,
e 2 portas de saída aqui. Dentro do roteador, o que vai acontecer? Você tem um elemento de comutação. Esse elemento de comutação, ele é responsável por analisar o algoritmo de roteamento e ver o que ele vai precisar fazer e fazer essas trocas, né? Essa concordância é feita por esse elemento de comutação e pelo processador de roteamento. Então, se está chegando uma informação aqui em cima, só que ela tem que ser repassada lá para baixo, ele vai precisar mudar algum valor nesse datagrama. E quem faz isso é o elemento de comutação para poder enviar para cá. Aí, em cada uma das portas, ou tanto de entrada, que seria essa daqui, é uma porta de entrada, e aqui também uma porta de entrada, e nas portas de saída, 1 aqui e 2 aqui, você tem uma fila, né, que é essas representações em amarelo. Por que uma fila? Se, vamos supor que você tinha aqui um computador. Se esse computador está mandando muita informação para lá, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar essa porta de entrada aqui. Ou seja, se o elemento de comutação demorar para trabalhar, você vai perder pacotes. Ou seja, os dados que esse computador aqui está enviando podem ser perdidos. Do mesmo jeito, se o outro computador aqui em cima também começar a enviar informação pela porta de entrada, então agora está chegando informação nas 2 portas de entrada. Só que as duas informações desse computador aqui em cima e desse segundo precisam ser enviadas para esse terceiro aqui. Ou seja, as 2 informações vão ter que seguir esse caminho. Todo mundo vai colocar aqui nessa porta de saída as informações para serem enviadas. Se demorar para enviar, acontece perca essas portas de saída. Ou seja, você vai perder pacotes nessas transmissões, né? Então, função da porta de entrada é receber essas informações de quem está enviando isso aí. No caso de quem está enviando, aqui, fiz essa representação aqui, falei que era um computador, né? Mas poderia ser um outro roteador, né? Como se isso daqui fosse um roteador ligado a outro roteador, que está ligado a um terceiro aqui, e está enviando essas informações lá para o outro lado, aqui para a direita, né? Então, enviado por alguém, né, chega por um lado nas portas de entrada, pode ser um hospedeiro, pode ser um elemento final, ou pode ser um roteador também. Na comutação, que é o elemento aqui no meio, o elemento da comutação, isso daí pode ser feito de vários jeitos, né? Primeiro, comutação por memória, alguns roteadores mais antigos faziam isso daí, que funciona parecido com um barramento. Vocês lembram lá das aulas do Sidão de arquitetura, né? Barramento é como se eu tivesse um canal de dados aqui que é compartilhado, e quando eu preciso passar alguma coisa, chega aqui na porta de entrada, isso daí é utilizado pelo barramento aqui embaixo, para passar pela memória, faz um processamento, volta para o barramento, até ir para a porta de saída. Então, isso é a comutação por memória. Comutação por... aqui falei barramento, né? Comutação por memória aqui, mas é porque ele usa o barramento do sistema, mas aqui eu tenho uma memória, certo? Então, ele é comutação por memória, mas você usa um barramento aqui também. Porque eu tenho a comutação por barramento, né? Que seria aí você não ter aquela representação de memória. Esse daqui não tem a representação gráfica, mas seria você só usar o barramento, né, para fazer essa comutação. De novo, a comutação é fazer aquela análise do cabeçalho para ver para onde que ele vai enviar isso daí, né? Como isso daí é feito por vários datagramas que estão chegando, isso daí acaba tendo uma disputa pelo uso desse elemento de comutação, uma disputa pelo barramento. E a comutação ainda pode ser feita também por uma rede de interconexão, e é como se fosse você ter uma rede interna dentro desse roteador só para fazer esse processamento, isso daí. Aí você tem uma rede de comutação. As portas de saída, do mesmo jeito, né, você vai ter uma fila lá, igual tem representado lá no primeiro desenho, você vai precisar fazer um armazenamento temporário e você precisa ter um escalonamento para isso daí. Ou seja, qual que é o próximo
da fila aqui que você vai enviar, como que você vai gerenciar o uso dessa fila. Para depois, a hora que, de novo a representação aqui, tem um chegando aqui, outro chegando aqui, um saindo, um saindo. Então, vamos supor que esse computador aqui, 1, e esse segundo aqui, 2, estão enviando informação para o 3, eu vou sobrecarregar esse enlace de saída aqui. Então, a fila é para quê? Para se demorar muito para o roteador aqui colocar essas informações no enlace de saída, vai acumular datagramas nessa fila. Se encher isso daí, você pode perder informação que deveria ser enviada. Que aí é o que ele fala aqui, ó, enfileiramento na porta de saída e na porta de entrada. Né? Então aqui você tem o elemento de comutação no meio, como se esse 1, 2 e 3 estão enviando aqui para esse computador. Ou seja, eu vou sobrecarregar essa fila aqui, ó. Né? E todo elemento de comutação aqui, que é o processamento que o roteador precisa fazer, vai ocupar isso daqui, esse pedacinho. Pode acontecer problemas aí no caso. Do mesmo jeito, se se um computador, um roteador, mandar muita informação, né? Como se aqui, ó, você está chegando 2 informações por um mesmo canal de comunicação, que é isso daqui. Se o elemento de comutação aqui demorar para tratar desses 2, porque ele tem outros elementos aqui também para tratar, você pode perder esses pacotes que estão chegando aqui. Só? Deixa eu ver que horas são. Tinha planejado até aqui, para não entrar na parte de IP aí. Deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Dá para falar também, né? Mas tá bom, deixa só isso daí mesmo. Já coloquei o exercício lá pensando nesses conteúdos até o 4.3 aí, certo? Coloquei 3 exercícios ali mais conceitual mesmo. Nem é tão difícil, só pensar para pensar no que eu comentei aqui na aula de hoje. Que é lá, ó, os roteadores de redes de datagrama em circuito virtual usa a tabela de repasse, exemplo de tabela, descrever como que pode acontecer de perder pacotes nas portas de entrada e de perder pacotes nas portas de saída. Né? Só conceito teórico aí para pegar essa ideia aí da camada de rede. Né? Aí tinha pensado aqui deixar essa parte do IP e do algoritmo roteamento aqui para a próxima aula, porque o algoritmo aí, tanto do estado de enlace, que é o Dijkstra, e o vetor de distância, aí dá para a gente fazer uma parte para calcular mesmo efetivamente, igual a gente está fazendo lá, por exemplo, em IA, que calcula a rota de um lugar para outro usando o algoritmo de busca. Aqui não é um algoritmo de busca, porque você sabe que você já tem o local para acessar, então eu quero sair de um lugar e ir para outro, mas se você não conhece, acaba funcionando do mesmo jeito que um algoritmo de busca, né? Que é o Dijkstra e o vetor de distância, que é o Bellman-Ford. Esses dois aqui dá para mexer com um exercício mais prático nesse ponto aqui. E aí entra na parte do IP aqui também, que é o formato do datagrama, IPv4, V6, aí, que são coisas mais conhecidas aí também. Certo? Então, ó, só 48 aí, ó, meia horinha de apresentação, tá bom aí já para os conteúdos, né? Aí, mas acredito que mais uma aula aqui já consiga passar o IP e o Dijkstra, não sei se o Bellman-Ford entra também, aí já finaliza a camada de rede. Camada de rede aqui, ó, esses algoritmos aqui que são mais específicos da internet para fazer o roteamento, normalmente isso daqui não entra nesse conteúdo aqui, certo? Mas então, é isso. Alguma dúvida aí? Parar a apresentação aqui então, ó, e já finalizar a gravação aí.